Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 171, Palavras de Mãe, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. João, capítulo 2, versículo 5. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não podemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje com o tema Palavras de Mãe. E foi utilizada
esta passagem. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Anotado pelo discípulo João, no capítulo 2, versículo 5. Esta passagem, nós sabemos que se trata de uma situação quando se diz que Jesus fez o primeiro milagre, quando ele, com sua mãe e alguns discípulos, eles foram convidados para bodas naquele momento. E Emmanuel vai nos dar aqui uma visão interessante sobre o que ele está dizendo, palavras de mãe. Ele diz que o Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Eu acho que todos nós temos essa noção, essa ideia de que realmente tudo vem de Jesus. E diz ainda que nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Ele está dizendo que essa carta tem um conteúdo importantíssimo para todos aqueles que são discípulos de Jesus. Nesta outra parte, ele diz: recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não poderemos esquecer. Ele está dizendo sobre a questão de todos aqueles que falaram sobre o Evangelho de Jesus, que Paulo, que foi um deles, João, o Pedro e os outros demais. E diz: temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Ele está dizendo, afirmando, que nós temos, igualmente aos seus discípulos, nesse documento sagrado, essas recordações de Maria, que nós, então, recordamos a pessoa de Maria. E diz: examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Ele está dizendo para nós examinar aquelas palavras que Maria falou para Jesus naquele momento que estava faltando vinho. E Jesus assim fez a água ter um sabor de vinho. Nesta outra parte, diz: geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Isso realmente acontece, não é? A gente percebe que a mãe realmente é aquela pessoa que está sempre... A mãe está disponível, mesmo que ela trabalhe também, mas ela é mais solicitada pelos filhos. Não só pelos filhos crianças, mas como aqueles também que já transformaram em adultos. E diz que por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Ele dá aqui um exemplo para dizer que os filhos normalmente discutem com o pai, mas com a mãe não. Com a mãe
eles choram. Eles realmente têm uma outra relação. E continua dizendo que, interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Está levando aqui em conta agora o anjo tutelar do cristianismo. Ela, às vezes, nós temos que buscá-la, recorremos a ela por necessidade e sabemos que automaticamente estamos ali tendo uma mãe muito amorosa. E diz então ainda, em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. Isso é o que é fato mesmo. O versículo não se fala de paisagens, e sim de uma fala que Maria disse para Jesus. Mas ele diz que o episódio ocorre numa festa de bodas. Mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Emmanuel agora entra numa outra visão, que foi aquela realidade naquela época, e agora ele está buscando uma outra forma de ver esta passagem. Nessa outra parte diz: também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Então, veja bem, ele está dizendo que nós estamos em noivado com o Evangelho que tem 20 séculos. Na época que ele escreveu o livro, não tinha ainda ocorrido o 20º século. E esse júbilo, ou seja, essa alegria que nós temos, isto faz com que nós tenhamos, então, esse noivado com Jesus. Estamos, porque até agora nós não estamos em perfeita união com Ele. Por isso é que ele fala que nós estamos em noivado. Ou seja, estamos antecedendo ali um momento para que nós possamos ser unidos a Jesus. Lembro aqui da frase de Jesus, que ele disse que eu e o Pai somos um. A Igreja Católica reconheceu, dizendo que Jesus era Deus. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Porque Jesus fazia a vontade do Pai. Era só isso. Não é? Só não, é muita coisa. Mas então, voltando à lição, nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Porque nós estamos ainda na situação de noivar com Jesus. Nós não somos ainda unidos a Ele. E continua dizendo que, em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, ou seja, esgotados, cansados, desiludidos. Imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. Então aqui ele está dizendo que em muitas ocasiões que acontece nas nossas vidas, que esgota-se o vinho,
a esperança. E nós sentimos cansados, desiludidos. E daí nós imploramos essa ternura que Maria nos responde. Fazei tudo quanto ele vos disser. É como Jesus estar junto conosco. E ele diz que o conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Ele está se referindo aqui porque o princípio ele se deu com essas bodas quando houve ali o chamado milagre. Jesus ainda estava juntando os seus discípulos. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Então veja aqui o fechamento que Emmanuel nos traz. A partir daquela passagem. Porque Jesus veio para nos ensinar, modelo e guia. Nós já temos um certo conhecimento do cristianismo. E aí é onde ele está dizendo, escutando semelhante advertência de mãe, ou seja, nós vamos reconhecer, lembrar dessas advertências. Aí nós temos que meditar para sabermos se realmente nós estaremos fazendo tudo que o Mestre nos disse. Ou seja, tudo que ele nos ensinou. É claro que não, porque a nossa evolução, por mais que nós possamos evoluir, nós não vamos conseguir em uma só encarnação. Mas vale bem essa frase para que nós possamos sair do comodismo e trabalhar em prol dos outros, fazendo um trabalho para uma palavra com a pessoa. Enfim, que nós possamos transformar em pessoas melhores. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.